Em todo projeto, sempre temos uma mesma dificuldade, que é saber quanto tempo vamos levar para entregar uma atividade. Se tem algo que nós somos péssimos é em estimar, principalmente o esforço. Para você, qual pergunta é mais fácil de responder? Qual o peso do tigre e qual o peso do elefante? Ou quem pesa mais, o tigre ou um elefante? Com certeza, a segunda pergunta é mais fácil de responder. Mas por quê? Porque para o ser humano é mais fácil fazer estimativas relativas do que absoluta. E nesse vídeo, então, eu quero contar para você o que é e como usar o Planning Poker nas suas estimativas. O Planning Poker é uma prática de estimativa muito comum porque ele aumenta a transparência e o debate entre a equipe. E segundo, porque ele evita o efeito de ancoragem. Mas Gé, o que é esse efeito de ancoragem? Sabe quando tem aquela pessoa no time com bastante experiência e muito respeitada e que por isso sempre vai tomar a frente das decisões quando o item for muito complexo e vai custar muito para ser entregue ou não tão complexo assim, vai custar menos? Pois então, as outras pessoas do time podem ficar ancoradas nessa visão de mundo, nessa opinião e não debaterem, não mudarem a sua opinião caso achem que seja outra estimativa. Isso é o que chamamos de efeito de ancoragem. O Planning Poker evita isso porque é uma prática que todos expressam a sua opinião de forma semi-anônima em um primeiro momento. Outro ponto bacana do Planning Poker também é que ele utiliza uma medida abstrata e intrínseca do próprio time, evitando comparações do tipo: nossa, aquela equipe estimou o desenvolvimento de uma API em 500 horas. Por isso, à medida que o time amadurece na agilidade, a estimativa em horas cai em desuso. Os times utilizam os pontos do Planning Poker para medir a velocidade média de entrega do time ao longo das sprints. Você terá times que a velocidade será 30 Story Points por sprint, outros times que será 50 Story Points por sprint. Como essa medida é interna do próprio time e abstrata, a gente vai evitar essas comparações desagradáveis. O nome Planning Poker vem porque é utilizado um baralho com algumas cartas que têm os números das estimativas. No formato de trabalho presencial, os times podem baixar um aplicativo no celular que contém então esse baralho para poder jogar. No formato online, remoto de trabalho, existem vários sites que as pessoas podem logar para então jogar o Planning Poker. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas sugestões para vocês desses sites e desses aplicativos. Os valores das cartas são os Story Points e seguem uma sequência de Fibonacci. Nós começamos com 1, na sequência o 2 e os próximos números são a somatória dos dois anteriores. Eu gosto muito da definição de Story Points de Mike Cohn. Então, quando for estimar, peça para que o time leve em consideração essas três variáveis: esforço, complexidade e risco. Além dessas cartas, nós também temos a carta de infinito, que é quando o item que está sendo estimado ele é muito grande e não sabemos como estimar naquele momento, mostrando então que o item precisa ser refinado e quebrado em partes menores. Outra carta que também existe é a carta da pausa, que é representada por um café. Em sprints que duram, por exemplo, um mês, as plannings podem ser de até 8 horas. É uma reunião mais longa, então os times utilizam essa carta para mostrar que precisam dar uma pausa, tomar um café. A dinâmica para jogar o Planning Poker pode ser resumida em 4 passos. Entendendo o que vai ser estimado, o PO apresenta as atividades, os requisitos, as histórias de usuário que são candidatos a serem entregues naquela sprint. O time então entende o que vai ser feito para determinar como será feito e então estimar. Depois de ter entendido o item, cada integrante do time escolhe sua carta em segredo e depois que todos já tiverem escolhido a sua carta com a sua estimativa, o Scrum Master pede para que todos mostrem a sua carta ao mesmo tempo, evitando assim aquele efeito de ancoragem que falamos lá no início. Depois que todos mostraram a sua carta, se todos jogaram o mesmo valor, pronto, o item já foi estimado. Se tiver divergência, nós pedimos normalmente para os extremos, quem jogou o maior valor ou jogou o menor valor, para que debata, coloque ali a sua opinião e discuta ali com o time por que aquele item merece aquela estimativa. Vamos pedindo para que o time jogue novamente as cartas
rodadas até que se chegue ao consenso, ou quase nele. Normalmente, nas primeiras rodadas, nós podemos ter cartas bem discrepantes sendo apresentadas, como um 2 ou um 13. Naquele momento, depois das discussões, o time pode entender que o meio do caminho, um valor entre 5 e 8 é o ideal, ou não, ou que aquele item que está sendo estimado realmente é muito complexo e vale 13. Por isso é tão importante o debate e as discussões entre os times para que a gente possa chegar a esse consenso. Mas caso não chegue, a gente pode fazer então uma votação. O número que recebeu a maior quantidade de votos é então a estimativa para aquele item. E com o passar das sprints, o time vai aprendendo com seus erros e seus acertos e vai utilizando a sua bagagem histórica para estimar os novos itens a cada nova sprint. E vamos tendo a média de entrega em story points por sprint, que é caracterizada a velocidade do time.